Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao 18º episódio da primeira temporada, intitulado Rito de Passagem. Gente, esse é um episódio muito interessante. Mais um bom episódio da primeira temporada de TNG. Muita gente fala que a primeira temporada de TNG foi muito turbulenta, muito confusa. Teve uns episódios muito sofríveis, mas agora em retrospecto, gente, eu acho que a gente foi um pouco exigente demais. E a gente percebe que a primeira temporada tem excelentes episódios, tá? Vamos falar do plot, porque esse episódio ele tem uma discussão um tanto complexa e implícita dentro dele, né? Como o próprio episódio fala, são ritos de passagem, né? São testes aos quais alguns personagens, né, da série são submetidos, né? A gente vai ter três histórias, uma história A, uma B e uma C, tá? O que acontece? O Wesley, né? A gente pode botar até como a história B, mas que é a história mais interessante, né? O Wesley ele vai passar por uma série de testes para entrar para a academia da Frota Estelar. Ele vai competir com outros três candidatos, né? No caso, né? Ele tem um amigo chamado Jake que não conseguiu ir para esse teste, que ele ficou por 32 pontos para poder ir por esse teste. O Jake, coitado, ficou todo ali, né, deprimido, todo chateado, inclusive ele rouba uma nave auxiliar, né, para poder se, vamos dizer assim, para um outro lugar, para um outro planeta, para poder se inscrever na tripulação de um cargueiro. Só que ele não sabe mexer na nave auxiliar direito ali, né, no caso, né? Ele acaba sendo atraído pelo planeta na qual a Enterprise está em órbita e onde o Wesley está fazendo o teste, né? E aí o Picard, né, vai dar uma série de instruções, né, para esse Jake, para conseguir salvar a vida do Jake, né? E depois, quando o Jake se esbarra com o Picard nos corredores, ele pede desculpas lá pela besteira que fez, coisa e tal, né? E o Picard fala uma coisa muito importante. Eu espero que o senhor tenha aprendido, né, que a gente não deve fugir dos nossos problemas, a gente tem que ficar e tem que enfrentar, né? E isso é uma coisa que muita gente precisa escutar, né? Uma lição assim, às vezes a gente na vida está passando por muitas dificuldades, entendeu? E a gente às vezes quer desistir de tudo, quer pular fora, quer abandonar o barco, coisa e tal, e a gente não fica e não luta, né? E o Picard fala, né? Você conseguiu, entendeu, salvar a sua vida porque você escutou as minhas instruções e você conseguiu trabalhar sob pressão. Então você tem uma virtude aí que você pode trabalhar, que você pode desenvolver, você pode começar por ela, entendeu? Então você não fuja dos seus problemas. Quer dizer, isso é a mensagem da história C, cara. Só para vocês terem uma ideia de como esse episódio é bom, né? Mas vamos às outras histórias. Vamos falar da história A, antes de falar da história do Wesley, que é uma história mais complexa, né? O Picard ele vai receber a visita de um almirante, um velho conhecido dele, né? E um tenente, né, que está incumbido, né, de fazer uma inspeção completa em cima da Enterprise, né? O almirante fala que isso vai acontecer, né? E que esse tenente vai fazer uma inspeção completa em cima da Enterprise. O cara é chato pra caramba, né? E o Picard fala, tudo bem, beleza, não tem o menor problema, né? E aí esse tenente ele vai fazendo as inspeções, ele vai anotando tudo, ele vai inquirindo, né, os membros da tripulação, né, sempre com o objetivo de encontrar algum defeito, né, no Picard, né? Isso fica bem claro, né, que realmente quem está sendo posto à prova ali é o capitão da nave, né? E os tripulantes eles ficam indignados, né? O Riker fica indignadíssimo, o Riker até meio que se levanta contra esse tenente, depois ele pede desculpas pro capitão, coisa e tal, por ter se comportado mal, coisa e tal, né? E todo mundo fica bem indignado com a forma como o tenente, né, vai questionando, né, às vezes até o caráter do Picard, né, no caso, né? Vai chegar uma hora que o próprio Picard vai ser inquirido pelo tenente e o Picard vai falar, agora chega dessa brincadeira, né? Agora eu vou perguntar para o almirante direto, né? E aí ele vai perguntar para o almirante que história é essa, né? Os dois são amigos, né, de longa data, como eu já falei. Aí o tenente vem, né? O almirante chama o tenente
E o almirante pede ao tenente o relatório final dele da investigação, né? E o tenente fala, essa nave aqui é perfeita, entendeu? Os tripulantes são muito bons, eles têm um sentimento de coletividade muito grande. Essa nave parece ser um lugar tão bom para trabalhar que até eu mesmo gostaria de trabalhar aqui. O próprio tenente fala isso, né? Depois dele ter sido chato com a nave toda, ele acaba falando isso, né? E aí o almirante abre o jogo para o Picard, né? O almirante diz que parece que tem algumas pessoas infiltradas na federação que estão querendo acabar com tudo que a federação representa, né? Só que ele não sabe se são agentes externos ou se são agentes internos, né? E que ele precisava se cercar de pessoas da inteira confiança. Então ele fez uma investigação com o Picard, né? Ele viu que o Picard realmente era 100% confiável e chamou o Picard para ser o diretor da Academia da Frota Estelar, né? E aí o Picard, né, fica naquela, vou, não vou, né? Ele conversa isso com o Riker. No final das contas, o Picard acabou desistindo, porque o Picard falou que não era muito bom de política, que o lugar dele mesmo era comandar uma nave estelar, coisa e tal. O almirante aceitou essa argumentação dele, né? É interessante ver, né, só para a gente já começar a fazer um preâmbulo da nossa discussão mais interessante no caso do Wesley, é interessante ver, né, que na meritocracia o Picard era o cara indicado lá para ser o diretor da Academia da Frota Estelar. Ele, na meritocracia ele conseguiu isso, né? Mas ele não aceitou o cargo. Ele não quis aceitar o cargo porque ele dizia que não tinha ligações muito estritas com política, coisa e tal, blá, blá, blá. Mas ele ali também, né, mostrou também que a meritocracia não é tudo, que ele pode muito bem estar satisfeito num posto menor, que é o posto, né, de capitão de uma nave estelar, né, no caso, né. Então, quer dizer, você já vê que o episódio, né, apesar de estar botando, de querer colocar o Picard num cargo por meritocracia, que o Picard não deu muita bola para essa meritocracia não, quer dizer que a meritocracia no sistema capitalista, né, ela que rege bastante coisa aí no caso, né, e a gente vê, né, que o Picard, né, ele meio que desdenha um pouco dessa meritocracia aí, quando ele não aceita um cargo, né, para o qual ele estava altamente qualificado, que era mais do que justificável, né, a presença dele nesse cargo. E ele não quis, ele preferiu um cargo menor, né? Ou seja, né, dentro do espírito de Jornada nas Estrelas, né, meritocracia nem sempre é tudo, no caso aí, tá? Agora a história do Wesley. A história do Wesley foi muito interessante. Por quê? Porque, como nós vimos, começou como uma competição. Tá o Wesley lá competindo com mais outros 3 candidatos, né, coisa e tal, né? Ele passa por vários testes, né? Ele é muito bem eficiente em vários testes, né? E num dos testes, né, vamos dizer assim, um dos candidatos, né, tá tendo dificuldades lá para terminar uma tarefa, e o Wesley ajuda ele. E ele acaba terminando a tarefa antes do Wesley. No final das contas, quem é que vai ser o escolhido aí nessa brincadeira? Vai ser o candidato que o Wesley ajudou. E o candidato que o Wesley ajudou falou, isso não é justo. Né? Isso não é justo, entendeu? E porque o Wesley me ajudou, né? E ele acabou terminando a tarefa dele depois, né? Aí o Wesley ficou hiper chateado, né? Falou com o Picard depois, eu falei com vocês, não sei o que, blá, blá. Aí o Picard, besteira da sua parte. Você fez o seu melhor? Fiz. Você acha que ano que vem, quando tiver o teste de novo, você pode fazer melhor ainda? Posso. Então, meu filho, vai na fé. E não se preocupa com o que os outros pensam de você. Você, na verdade, você está fazendo uma competição consigo mesmo. Né? Vamos lá, tem muita coisa para a gente falar sobre essas falas aí. E o Picard falou também, né? Eu vou te falar um negócio, eu não passei da primeira vez não, mas passei na segunda. Né? E aí, vamos falar um pouquinho disso, né? Porque quando eu vejo um episódio desses, né? Qual é a primeira coisa que me vem à cabeça? É uma discussão muito antiga no fandom, né, de Jornada nas Estrelas, de até que ponto existe, né, socialismo em Jornada nas Estrelas. Né? É um tema altamente polêmico, né? É um tema que gera discussões muito acaloradas. Né?
E geralmente quando você tem essas análises de se há socialismo e Jornada nas Estrelas, geralmente você tem, as pessoas costumam comparar, né, Jornada nas Estrelas com os regimes socialistas, né, de determinados países, né. E aí, né, muitas pessoas acham que não, que coisa e tal, né, aí até na sua, vamos dizer assim, na sua repulsa contra movimentos de esquerda diz que de jeito nenhum, coisa e tal, blá blá blá, né. E por aí vai, né? Só que eu quero, na minha condição, né, de velho professor de história, né, no caso, né, eu quero propor a discussão por um outro viés. Ao invés de comparar o que a gente vê em Jornada nas Estrelas com regimes socialistas, né, ditos socialistas, né, de alguns países, né, eu quero comparar com as bases, né, da teoria socialista que surgiu no século XIX, né? E aí a gente tem que estabelecer as diferenças entre socialismo e capitalismo, né, no nascedouro dessas teorias ali no século XIX. Né. O capitalismo, todos nós sabemos, né, que o objetivo principal dele é gerar lucro, né, e esse lucro acaba sendo concentrado na mão de poucas pessoas. Né. Os primeiros teóricos do socialismo, né, e até os teóricos mais, vamos dizer assim, que aprofundaram mais a teoria, né, eles falam, né, que o capitalismo ele foi capaz de gerar riqueza, né, bastante riqueza, só que ele não conseguiu distribuir essa riqueza igualmente entre as pessoas. E os pensadores socialistas pensariam em meios para isso. Né. Uma coisa também que é lançada assim como uma pedra fundamental do capitalismo, que o capitalismo coloca como uma verdade praticamente inquestionável, né, é que as coisas só melhoram se existe competição, se existe concorrência. Né? Isso é muito falado, isso é uma ideia que é muito incrustada na nossa cabeça, né? Até pela uma tal de chamada ideologia dominante. Né? E aí a gente tem que questionar um pouco isso, porque quando há uma competição, alguém sai ganhando, mas também alguém sai perdendo. Né? Então, quer dizer, é a primeira coisa que a gente pode questionar com relação a isso. Né? E os socialistas, eles falam que ao invés de a gente pensar numa sociedade competitiva, a gente poderia pensar numa sociedade cooperativa, né? Onde as pessoas se ajudam. Percebam que isto existe, gente. A cooperação existe, a cooperação melhora as coisas. Um professor, por exemplo, um professor numa sala de aula, ele está pegando o seu conhecimento e está interagindo com o conhecimento que o aluno tem para construir algo melhor. Você está tendo uma cooperação ali, por exemplo. Né? E aí, no caso do nosso episódio aí, né, no caso, né, o Wesley, o que ele fez? Ele começa numa competição, mas no transcorrer do episódio, essa competição vai sendo meio que esvaziada, vamos dizer assim. E o Wesley coopera, né, com o colega dele lá, que acaba inclusive levando o colega, né, a conseguir o cargo na academia, conseguir, né, o posto de cadete na academia da Frota Estelar. Né? Tão interessante a gente perceber isso. E quando o Wesley está lá conversando com o Picard e o Picard fala, né, que a gente, entendeu, tem que buscar melhorar, né, que a gente está competindo com a gente mesmo, o capitão está falando de uma coisa, né, de uma visão de humano, né, que está lá muito no humanismo renascentista, né? Que é aquela coisa que o ser humano, ele com o raciocínio dele, é capaz de fazer coisas muito boas, né? E que a capacidade do humano ela é de se aprimorar, mas não dentro de um espírito de competição, que isso é uma coisa inerente ao ser humano, que o ser humano, por ser dotado de raciocínio, é o único ser vivo que aprende com a sua própria experiência, né? E você não vê nada de competição disso aí, você vê, né, ele desenvolvendo com a sua experiência o seu intelecto e melhorando a sua qualidade de vida, mas não dentro de um espírito de competição. Né? Então, quer dizer, e outra coisa, não, quando o Picard fala, não se preocupa com o que os outros pensam de você. Né? O sistema capitalista, por exemplo, para ele poder explorar uma pessoa, o que ele faz? Ele desqualifica o que aquela pessoa pensa, o que aquela pessoa acredita, né? Para quê? Para você dizer, sua força de trabalho não vale nada, você não vale nada, você não tem estudo, entendeu? Então você recebe um salário menor, né?
Quando você teve, por exemplo, a questão da colonização, né, que os portugueses e os espanhóis vieram para cá, eles desqualificaram completamente, né, quando a gente já estava começando a entrar numa lógica capitalista no mundo, né, os espanhóis e os portugueses desqualificaram completamente o modo de vida dos indígenas, falando que a religião deles não valia nada, que a forma deles de viver não valia nada, que eles tinham que se vestir, que eles tinham que gostar do Senhor Jesus Cristo, né? Para quê? Porque você destruindo a cultura do outro, você domina o outro. Você diminuindo a cultura do outro, você domina o outro, entendeu? E você controla e explora o outro. E quando Picard fala, não se preocupa com o que as pessoas pensam de você, é por aí, gente. É para você não ser desqualificado. Então, olha quantos questionamentos que esse episódio, né, aparentemente inofensivo, traz ao capitalismo. E está falando nessa sociedade utópica do século 24. Entendeu? Não estou querendo dizer, de repente, que Jornada nas Estrelas é socialista por causa disso, mas você está vendo vários elementos interessantes aí que questionam o capitalismo, né, e que falam um pouco de socialismo, sim, no episódio. A questão da cooperação, a questão de você ter uma visão mais humanista das coisas, a questão de você não se preocupar com o que os outros pensam, porque você tem que, né, se melhorar, se aprimorar, entendeu? Sem intenção de competição, que isso é inerente ao ser humano, que o ser humano, com seu raciocínio, ele se melhora, né? Se melhora, no caso, né? Então, é um episódio que realmente ele traz a questão do Picard não ter dado muita bola para a meritocracia, né? Também, né? Então vocês percebam que é um episódio, entendeu? Que bota muitas pulguinhas atrás das nossas orelhas. E a gente tem que lembrar que teve um episódio que a crítica ao capitalismo de TNG, que nós vamos analisar aqui, que a crítica ao capitalismo, né, em TNG foi muito mais frontal, muito mais aberta. A gente tem que lembrar disso, né? Então é isso, tá, gente? Eu sei que tem gente que não vai concordar com o que eu tô falando, tem gente que talvez concorde, entendeu? Mas é isso, né? A gente está aqui para argumentar, para discutir, né? Dentro de um nível civilizado, dentro de um nível racional, tá? E essa vamos dizer assim, as impressões que eu tive sobre esse episódio, e realmente eu saí meio que de alma lavada nesse episódio aí, que eu achei muito interessante, né? Como essas questões elas foram levantadas, né, nas entrelinhas, né? Mas é isso, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. A análise desse texto vai estar lá na Batata Espacial, dessa análise desse episódio vai estar em texto lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.